Graças a Deus. Olha, você pode até não prestar atenção ou nem se prender aquilo que Deus vai falar, mas eu tenho certeza, porque é Deus que vai falar com você agora, não sou eu. Mas eu creio e declaro que você vai sair daqui no modo gratidão ativado hoje. Amém? Meu coração está muito feliz, muito grato pela fidelidade desse Deus maravilhoso que nós servimos. Abra sua Bíblia comigo. Em Marcos capítulo 5, no Evangelho de Marcos capítulo 5, e eu quero falar com você, enquanto você está aí abrindo a sua Bíblia, eu quero falar com você sobre uma ativação, uma liberação de fé, que vence obstáculos, que faz você vencer desafios. Sabe, queridos, nós estamos há 2 meses e meio do ano de 2022. E muitos obstáculos e muitos desafios nós vamos enfrentar. Pastora, você sai lá da serra para ser profeta do caos? Não. Mas eu estou dizendo para você o que é parte da vida. Não estou profetizando caos, não. Porque desafios e dificuldades não são para nos destruir, mas são para nos aperfeiçoar. São para nos tornar mais fortes. Então está tudo bem, queridos. Está tudo bem. Em janeiro nós tiramos 10 dias de férias. Chovendo, irmão, pensa, 10 dias de chuva. Aí no segundo dia que a gente conseguiu sair um pouquinho, viajar, né, Teresopolitano, tudo corre para Cabo Frio, gente. Quem encontrar a gente em Teresópolis é só para a região dos lagos. Aqui é assim? Não sei. E aí nós fomos para lá e nem saímos do apartamento que ficamos por conta da chuva. E de lá recebemos uma ligação que o meu genro, né, meu futuro genro, namorado da minha filha, mais nova, um rapaz de 21 anos, filho de um pastor também, meu pastor SD de Teresópolis, foi diagnosticado com uma leucemia aguda. Aí pensa, eu tenho que pegar correndo o carro. Estão orando pelo Pedro? E a boa notícia é que ele está tendo um tratamento excelente, está respondendo muito bem ao tratamento. Glória a Deus, a cada dia está melhor. Esse final de semana a Raquel estava com ele aqui no Rio. Então, queridos, quando vem a má notícia, quando vem tudo isso, nós pegamos o carro correndo para Teresópolis, para estar com eles, para dar a notícia para minha filha. E você imagina uma moça de 18 anos receber a notícia, né, que seu amor, que seu namorado, enfim. E ali nós temos declarado que essa dificuldade, esse desafio, essa luta não é para destruição, mas é para a glória de Deus. É para que o reino de Deus seja recheado de testemunhos que alcancem mais e mais pessoas. Então as lutas e os desafios fazem parte da vida. Não quer ter luta, não quer desafio, a gente ora para Jesus te recolher. Porque enquanto está nessa terra, vai ter luta e desafio. Faz parte, alguns menores, alguns maiores. Eu me lembro que eu administrava uma clínica há 8 anos, muito trabalho, uma clínica muito grande na cidade de Teresópolis, antes de entrar no ministério pastoral. E muitas responsabilidades, estava muito cansativa. Eu tenho uma irmã que é profetisa, uma bênção, irmã mesmo de sangue, missionária. E eu encontrei com ela e falei, ai minha irmã, não aguento mais. Ora por mim, aquele trabalho está assim, aquele trabalho está assado. Sabe o modo murmuração ativado, lamuriando. Aqui não tem gente assim não, né? Só a gente lá que fica. E naquele momento a minha irmã falou assim, não, ai minha irmã, não gosto de te ver aqui não, vem cá que eu vou orar por você. Aí ela botou a mão no meu ombro, Jesus, fecha essa porta agora, tira ela desse emprego. Aí eu, não, mas irmão, eu não posso sair do emprego, eu preciso do emprego. Então para de reclamar e começa a abençoar esse emprego. Então, queridos, as dificuldades, elas batem a nossa porta. Agora, nós precisamos entender que Deus Ele já liberou uma medida de fé para cada um de nós, para que enfrentemos com ousadia toda e qualquer dificuldade, problema, obstáculo, tudo que se levanta, já temos a força para enfrentar. Porque não vem da minha e da sua força, mas vem da força do Senhor. Quando nós olhamos, queridos, há 2 anos atrás e começou esse tempo de pandemia, nós como igreja precisamos fazer uma leitura espiritual disso também. Porque Deus uniu mundialmente a sua igreja para um tempo de intercessão para um só alvo. Para que o vírus fosse dissipado,
para que terminasse esse tempo de morte e toda a igreja na face da terra em uma só voz, no mesmo clamor. E agora, findando a pandemia, nós estamos todos em uma só voz, num clamor por uma guerra descabida. Também todos nós orando por algo que a gente não sabe onde vai dar, o porquê de estar acontecendo a gente nem entende. Às vezes a gente não sabe nem como orar. E eu falei isso para a Dilson e para a Rosângela no carro. Nós não podemos dizer que não sabíamos disso, porque nós, servos de Deus, conhecedores da palavra, já havíamos sido alertados acerca disso. Peste, fome, guerra, mas não é o fim. O Senhor diz na palavra que ainda não é o fim, mas há algo extraordinário no fim, que às vezes a gente fica com foco na peste, na guerra, na dor, na fome, no preço da gasolina e tantas outras coisas. No gás, eu falei com a minha filha, toma bastante banho lá no Rio de Janeiro, para parar de gastar o gás da casa. A gente começa a ficar com foco nas lutas, nas dores, nesse tempo de assolação, mas nós precisamos ter uma visão espiritual. Deus está sacudindo a igreja para a grande promessa dos últimos dias. Eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Há uma promessa para mim e para você de avivamento, de sermos um povo incendiados pela presença de Deus, apaixonados por Cristo. Essa é a promessa para mim e para você. Mas também tem sido um tempo onde nós temos visto a apostasia. Quantas pessoas, não precisa levantar a mão, que você conhece, que outrora estavam bem, estavam aqui, pregavam, e hoje estão fora. Eu estava falando esses dias na igreja, antigamente, né, pastor, a gente lidar com as pessoas desviadas, a gente encontrava com um desviado na rua, o desviado falava assim, poxa irmão, puxa, o que aconteceu, você não tem ido mais à igreja, preocupado contigo, pastor, eu estou desviado, pastora, ora por mim, está tão difícil voltar, desanimei tanto, estou frio, mas ora por mim, eu sei que eu preciso voltar. Não era assim, irmãos? Agora hoje a gente encontra com um desviado, quando ele olha para a gente, que muitas vezes até vira o rosto, e a gente para falar, meu irmão, você tá... eu estou mesmo, porque aquela igreja, porque aquele povo, porque você, pastor, não é assim, querido? Isso mostra o quanto as pessoas que estão se afastando da presença de Deus, estão ficando com a sua mente cauterizada de tudo aquilo que um dia já foi aprendizado para elas. Por isso eu estou dizendo para você, queridos, nós precisamos estar muito atentos com o que o Senhor está falando. Se 2 anos de pandemia não nos ensinou, se enfrentar um tempo de intercessão por guerras, por catástrofes naturais, como enfrentamos agora na nossa cidade vizinha Petrópolis, se encararmos esse nível de intercessão no coletivo, como vai ter um seminário de intercessão, eu falo para você, se você é novo convertido, esteja aqui. Se você é do Ministério de Louvor, esteja aqui, porque seminário de intercessão é para toda igreja, irmãos. Nós todos somos intercessores. Mais do que nunca, se você precisa saber de algo, o que você precisa fazer em 2022 para vencer obstáculos e desafios é permanecer no lugar da oração, permanecer no lugar da declaração profética, permanecer ousando na sua fé. Não tem como negociar isso. Não cabe mais ser um crente mais ou menos, irmãos. Não cabe mais ser um crente que só vem à igreja dar dízimo e oferta. É bênção, mas não cabe mais. Precisa de mais, porque a coisa está apertada. E se não tiver mais de mim e de você, respostas, Deus quer de mim e de você respostas. E se nós não respondermos de maneira favorável, nós também corremos risco. E em Marcos
capítulo 5, a partir do verso 25, tem uma história muito conhecida. Creio que você já ouviu inúmeras pregações sobre ela. Mas fechando aí a Semana da Mulher, eu entrei ali e já vi um arco cheio de bola colorida. Ah, gente, é por conta do culto de mulheres que teve? Eu vou tirar foto ali depois, ficou lindo. Se fosse de homem, ia estar tudo cinza. Mas nossa, assim, ó, colorido, ó, colorido. Eu pisei ali e falei com a irmã, posso ficar sem máscara? Aí a irmã falou assim para mim, com esse batom bonito, né, pastora? Graças a Deus. Ah, gente, mulher é tudo igual em todo lugar, coisa linda. Primeira coisa que reparou foi meu batom. Gente, eu estou mais de 2 anos sem ser elogiada do batom. Sabe o que é isso? Que alegria. Vamos lá, diz assim a palavra de Deus, mesmo assentados, mas com total reverência, a partir do verso 25. E certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo de mal a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia a si mesma, se tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu o seu corpo está já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo o poder de si mesmo que saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem tocou-me? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrando-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e ser curada deste teu mal. Aleluia, que o Senhor abençoe a sua palavra, glória a Deus. Sabe, queridos, olhar para esse texto, olhar para a declaração de fé dessa mulher, porque a primeira coisa que eu destaco aqui, e aí eu chamo novamente a sua atenção para aquilo que tem saído dos seus lábios, é porque aquela mulher, ela padecia de uma doença, o texto é muito claro. Tem texto, querido, que ele já é tão poderoso, que o pregador tem que tomar cuidado para não estragar ele, que às vezes a gente floreia demais, estraga. Então o texto ele já diz tudo. Jesus, o Todo-Poderoso, se voltou para aquela mulher e curou uma enfermidade de 12 anos. Quando aquela mulher ouviu que Jesus ia passar, o texto diz que ela disse a quem? Ela disse a si mesma, se eu apenas o tocar, eu serei curada. E eu faço uma pergunta para você, o que você tem dito a você mesmo? O que você tem dito a você mesmo no ambiente da sua casa, sobre a sua família, sobre doenças emocionais que você possa estar vivendo, sobre situações difíceis, situações que carecem de um milagre? O que você tem dito a você mesmo? Vamos dizer, gente, tem dia que a gente fala assim, eu não aguento mais. Tudo para mim dá errado. Para ele ali da camisa lá não dá certo. Para mim tudo dá errado. Muitas vezes é isso que a gente está dizendo a nós mesmos. Porque dizer a nós mesmos, a gente precisa abrir a boca, irmãos. Nem precisa abrir a boca. Você balbucia. E quantas vezes nós estamos dizendo coisas a nosso respeito que não condiz com o que Jesus está falando sobre nós. Então o texto me chama a atenção quando essa mulher, ela libera uma declaração de fé, uma declaração de poder. A ousadia dela de fé não é quando ela se levanta e encara a multidão, mas a ousadia de fé dela começa quando ela começa a dizer a si mesma. Sabe os obstáculos que você vai vencer, amém? Sabe as lutas que você vai vencer para a glória de Deus? Você vai vencer, mas é fato, porque Jesus é o vencedor e Ele está com você, então você vai vencer.
Eu falo para minha filha nesse processo que temos enfrentado com Pedro, eu falo: filha, às vezes choro, não é pelo final, porque o final é certo, é para a glória de Deus, eu não tenho dúvida, mas é o processo que às vezes é doloroso. Mas eu quero dizer para você, o final a gente já sabe. Eu amo uma declaração que tem de uma frase de Billy Graham: já li a Bíblia inteira e eu sei o final, no final ele vence, e nós somos do time dos vencedores. Amém? Nós já temos um decreto da vitória. Então a gente vai enfrentar isso, querido, a gente vai vencer. Mas o vencer não é quando a gente começa a encarar a multidão. Primeiro tem que vencer dentro, para depois vencer fora. Primeiro tem que vencer dizendo a você. Isso não é palavra de autoajuda, não. Isso é exercício da fé que você crê que foi liberada na cruz do Calvário, que nos garante essa vitória. É a convicção de que é um sangue derramado sobre a tua vida que te garante um selo de ser igreja. E contra a igreja as portas do inferno não prevalecem. Então isso nos dá alegria, isso nos dá fé, isso nos dá certeza, isso nos dá graça e isso nos dá força. Então você tem força. O que você tem dito? Porque o que você tem dito, que se não for coisa boa, olha, você pede perdão a Jesus hoje, lança para fora, e deixando para trás as coisas que ficam, eu prossigo para um alvo. E você vai prosseguir para um alvo, falando a si mesmo: se eu apenas o tocar, esse problema vai mudar. Se eu apenas o tocar com a minha adoração hoje no culto, essa causa vai ser solucionada. Se eu apenas o tocar, essa porta vai se abrir. Se eu apenas o tocar, eu vou ver um milagre da libertação na minha casa. Eu vou ver o Senhor restaurando a minha família. Se eu apenas o tocar, eu vou ver o Senhor movendo na minha vida financeira. Se eu apenas o tocar. A declaração de fé que você precisa começar a dizer. E essa declaração de fé fez com que essa mulher vencesse 3 obstáculos. E eu quero rapidamente partilhar com você. Termina aqui, pastor? É o quê? Mais 15, 20? 3 obstáculos com essa declaração de fé. Essa declaração de fé que você vai declarar. Você pode repetir comigo: Senhor Jesus, pelo poder que há no teu nome, eu creio que hoje, pela fé, eu toco na orla da tua veste, e só em tocar, apenas tocando, eu estou liberando um tempo profético que vai abrir portas e que vai me fazer viver coisas extraordinárias. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa declaração a si mesmo, que você acabou de fazer, fez essa mulher vencer 3 obstáculos. O primeiro obstáculo que ela venceu foi a sua fraqueza, a sua limitação e a adversidade do tempo. Porque uma mulher com 12 anos de hemorragia provavelmente enfrentava uma anemia severa. Hoje, nós não conseguimos dimensionar isso, porque uma pessoa que começa com uma hemorragia facilmente vai para um hospital, faz um injetável, toma medicamentos, faz todo o movimento para controlar isso. Hoje há na medicina recursos para resolver esse mal. Mas naquela época não tinha, queridos. O texto é claro que diz que aquela mulher, ela provavelmente tinha alguma posse, porque o texto fala que ela gastou tudo que ela tinha e não viu o resultado. Então havia nessa mulher um cansaço, uma debilidade, dores nas suas articulações. Eu não vou expor aqui, mas eu tenho certeza que, como nós temos muitas mulheres, sabe o que é um período menstrual que pode ocasionar quando ele fica mais tempo. Mas são dores, é um incômodo. Imagina 12 anos. Então, essa mulher, querido, ela vivia algo, uma frustração tremenda. Tem alguém aqui hoje que se sente assim, frustrado? Coisas que você esperava, eu fico imaginando ela, tem um médico ali,
Tem uma pessoa ali que pode resolver, ela juntando o seu recurso, levando e pagando tudo que ela tinha, tirando da onde não tinha, para resolver o seu problema, e o problema não resolve. A frustração de você desejar algo que não vem é algo muito difícil. Eu julgo dizer que é tão difícil quanto 12 anos de hemorragia. A palavra de Deus em Provérbios 13:12 diz que a esperança adiada adoece a alma. Em outras versões diz que a esperança adiada adoece o coração, deixa o coração doente. Sabe o que é? Às vezes você está orando, você está esperando por algo e a coisa não acontece. Em novembro eu estava numa santa expectativa, setembro, novembro, orando, dezembro, e de repente eu recebi um belo de um não, né, em letra maiúscula. E quando a gente é frustrado naquilo que a gente quer, nós que somos servos de Deus maduros, não estou falando de criança, porque criança quando é frustrado faz pirraça, joga, não, eu estou falando do dia a dia, irmãos. Às vezes é uma promoção no trabalho que você estava lá esperando, e aí chegou aquele com 1 mês de casa, já recebeu o cargo na frente. Às vezes são expectativas que nós criamos nos relacionamentos de amizades, de liderança na igreja, de relacionamentos conjugais, com os nossos filhos. Gente, filho frustra, gente. Decepciona. Nós estávamos assistindo aquele filme, qual o nome, amor? Aquele filme que o rapaz faz todo, o homem faz todo o programa lá das tenistas. Puxa, ele falou um nome em inglês para eu repetir, é isso mesmo? Esse livro contando a história das tenistas, King Histers, filme. É um filme falando desse documentário, eu não sei quem teve a oportunidade de ver. Mas o filme, o homem, ele planeja a vida das filhas antes delas nascerem. E ele segue à risca, né, todo aquele planejamento. E eu e Márcia assistindo, eu falei assim, Jesus... Se todo mundo que não tem filho assistir um filme desse, frustra. Que a gente com filho, a gente vai planejando, irmão. Chega lá, meu filho, faz tudo diferente. Me diz, não é assim? A gente cria, às vezes, situações na nossa mente. Mulher, então, Jesus, tem misericórdia. Como é que a gente é tão criativa, gente? A gente tem que ser menos, às vezes. A gente conjectura tudo que vai acontecer a gente já viu primeiro, na nossa cabeça, no nosso mundo. E aí, vai lá, é tudo diferente, irmãos. E aí a frustração se instala. E aí você fica se perguntando, aí o que você começa a dizer para si, não é se eu apenas o tocar, eu creio. Não, você começa a dizer assim, é brincadeira, tudo para mim dá errado. De novo, olha aqui a frustração para mim. Eu já estou até acostumado, para mim é assim mesmo mais difícil. Eu mesmo já falei isso muitas vezes, não dá tempo de contar testemunho aqui, mas muitas vezes. Eu tenho um casal de amigos que caminharam sempre muito próximos de mim, mas pensa num casal que tudo que bota a mão prospera, gente. Tudo que bota a mão dá certo. Tem gente assim perto de você? Aí você fica feliz, são amigos, você ama. Aí você vai lá, tenta alguma coisa parecida, dá ruim. Aí um dia, nós estávamos num culto, aí Deus usou um profeta lá, veio um homem de Deus marchando, gente, coisa boa, né? Aí veio um homem de Deus marchando, aí entregou a palavra profética para ele, gente. Eu pensei, puxa, e eu, né? Entregou, ele falou, Aí eu falei, nem se dedicam tanto quanto, e tudo bem. Aí quando saí dali, uma irmãzinha estava na porta, simples, humilde. Aí ela parou, segurou na minha mão e falou assim, olha minha irmã, só tem uma palavra que eu preciso te dizer, que Deus está mandando. Eu falei, amém, pode dizer. Para os outros lá foi naquele... Vida de profeta é mais difícil. Aí eu, tá. Que ânimo. Aonde digo, não estou afim não, irmãos. Estou querendo não, passo. Está apertado, Deus te chamou para uma grande obra. Hoje eu sei que a gente tem que ter testemunho, irmãos. Tem dia que eu falo, Senhor, já tem bastante, já estou com a sacola cheia. Mas essa mulher, querida, ela estava vivendo essa esperança adiada, como muitos aqui estão. Essa esperança adiada que adoece a alma.
O texto diz, ela declara aqui, que ela já tinha feito de tudo. Olha aqui o versículo 26. E havia padecido por muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, e nada se aproveitava. Ela estava indo de mal a pior. Gente, você já teve aquela sensação de estar fazendo de tudo e a coisa só piora? Irmãos, isso é terrível. Parece que quanto mais você faz, mais esforço você faz, mais piora. Isso também gera cansaço, isso gera frustração. Então entenda que quando ela fez a declaração, a primeira declaração que vocês fizeram também, que ela disse a si mesma, se eu apenas o tocar, ela estava vencendo com essa frustração. É isso que você precisa fazer, dizer para você palavras que venham do trono de Deus, que vão fazer você vencer com essa frustração, tirar você da zona da autocomiseração. Irmãos, a gente entra nisso e nem percebe, e a gente começa a ficar, ai de mim, coitado de mim, ai de mim. A gente não fala, porque a gente é servo, né? A gente é crente, a gente vai ficar falando essas coisas, mas lá dentro a gente está na zona da autocomiseração, lançado num poço que a gente fica ali. Mas quando ela tomou essa decisão, tudo começa aqui, ó. E ela disse a si mesma, eu vou vencer essa frustração, eu vou vencer esse cansaço físico, a limitação do corpo. Porque você encarar a multidão é fácil, gente. Eu há muitos anos que eu não encaro a multidão, mas eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão. Então eu frequentei muitas baladas doidas, muitos lugares de muito show, muita gente. Estou falando de coisa de 30 anos atrás, hoje é até diferente, né, irmão? Hoje é tudo diferente, nem esse nome mais. Mas encarar a multidão para ficar lá perto, encarar a multidão não é fácil. Agora imagina encarar uma multidão com debilidade no seu corpo, fraca, cansada, com dor nas articulações, e ter que encarar uma multidão totalmente na surdina, encapotada, porque ninguém podia ver aquela mulher. As fraquezas, medo, mais uma tentativa. Aquela mulher, ela podia ter tido uma declaração como muitos temos. Eu vou tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curado, mas e se eu não for? E se for como quando os médicos me atenderam e disseram, não, dessa vez eu te resolvo, vai dar certo, e não deu. Mas não, ela fez uma declaração de fé, que era no reino espiritual, inquestionável. Nada podia bloquear aquela fé dela. Sabe o que acontece, queridos? Às vezes a gente fica tão frustrado, que a gente é tomado de medo. Eu li uma frase, anotei aqui, que diz que os medos são ganholas que nos fazem acreditar que voar é uma doença, que voar é anormal. Os medos nos aprisionam. A pessoa que é muito frustrada, ela tem medo. Medo de tomar decisões, medo de romper, medo de mudar de emprego, medo de se casar. Gente, falar em casamento, ou igreja feliz para casar, hein? Ou igreja animada, gente, para casar. Falou de casamento, de noivado. Gente, deve ter uns solteiros aqui abençoados, né? Mas solteiras aí para casar, ô povo animado. Mas tem muita gente frustrada nisso. Decepcionada, ferida, machucada. Que precisa de fato vencer. Então é vencer lançando sobre o Senhor, né? 1 Pedro 5, 7, diz, lançando sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele, o Senhor, tem cuidado de vós. Segundo obstáculo que essa mulher enfrentou ao dizer a si mesma, foi o obstáculo da solidão e do preconceito. Aquela grave hemorragia provavelmente fazia daquela mulher uma mulher que tinha dificuldade de se relacionar. O texto não diz se ela era casada, provavelmente que não fosse. Ou se fosse casada, provável que o marido já tivesse deixado. Porque 12 anos de hemorragia, essa mulher provavelmente não poderia gerar. Hoje, uma mulher não poder gerar,
Ok. Hoje uma mulher não ter filhos, ela fica triste, às vezes frustrada porque deseja, mas tem tantos mecanismos, ela não se sente tão envergonhada. Hoje tem mulheres que decidem não ter filhos. Mas naquela época, para a mulher, isso era um absurdo, queridos, porque ter filho fazia parte da missão, do propósito da mulher. Eu sou mãe, acho que ter filho é para toda mulher, né? Eu amo ser mãe. Mas nós, quando olhamos, não era só a questão do gerar, mas ela era impossibilitada de conviver na sociedade, discriminada pela sociedade. Você projeta aqui para mim Levíticos 15, 25. Olha o que a palavra de Deus explica a respeito de uma doença como a dessa mulher. Levíticos 15, 25. Opa, aqui, ó. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver o fluxo de sangue por mais tempo do que acostumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Isso está dizendo para mulheres que passaram de um ciclo de 7, 8 dias, 10, 15, ficam fora do arraial. Mas ela era considerada imunda. Você acha, queridos, que ela podia transitar normalmente em meio à sociedade? Não. Então, quando ela disse a si mesmo: hoje eu serei curado, porque em Cristo Jesus eu posso. É a declaração que você precisa dizer a si mesmo: em Cristo Jesus eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. São declarações desse nível. Quando ela declarou isso, ela venceu com uma solidão e um preconceito que ela vivia. Você sabe o que é para aquela mulher caminhar em meio a uma multidão que desprezou ela para a vida? Quando alguém sabia de um problema, por exemplo, o leproso, quando o leproso, que também era considerado imundo e tinha que ficar fora do arraial, como era uma doença visível, as pessoas gritavam, já tinham pessoas próprias para isso, que gritavam quando o leproso se aproximava: imundo, imundo, e as pessoas tinham que se afastar, para o leproso passar. Aquela mulher não era visível, mas as pessoas começavam a contar, e quando aquela mulher era avistada, as pessoas já gritavam: imunda. Se ela sentasse num banco, ninguém queria sentar, porque as pessoas achavam que era uma doença contagiosa. Você sabe o que foi para ela colocar um manto na sua cabeça, abaixar a sua cabeça e enfrentar uma multidão encostando? Com licença, dá licença, só um minutinho, mais um passinho, por favor, dá licença. Você sabe o que foi isso para essa mulher? 12 anos provável que ela não falasse com as pessoas. Mas ela enfrentou uma multidão e algo assim extraordinário acontece, queridos. Jesus estava indo com aquela multidão, acompanhando um pai, chamado Jairo. Lembra da história? Vocês conhecem a história? E ele estava acompanhando esse pai, que estava com a sua filha terrivelmente doente. E aí, de repente, o texto ele vai dizer, aqui no verso... Aqui no verso 35. Ah, não, perdão, não é verso 35, não. O texto vai dizer que Jairo era um dos principais... Ah, perdão, aqui verso 22. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Então, Jesus estava acompanhando um homem que a palavra faz questão de dizer que era um dos principais da sinagoga. E faz questão de dizer o nome dele. Mas quando o texto começa a falar dessa mulher, no verso 25, ele diz: e certa mulher, e só. Então, queridos, eu quero mostrar para você algo aqui muito interessante. Quando aquela mulher enfrentou aquela multidão, e ela tocou em Jesus, Jesus para, e Jesus faz uma cena linda. Porque essa cena de Jesus
do meu Jesus, do seu Jesus, é uma cena tomada de amor, é uma cena tomada de misericórdia, é uma cena para curar de vez toda a frustração, é uma cena para preencher toda a solidão, é uma cena que é para preencher e encharcar de amor todo o vazio que havia na alma daquela mulher. Por que você acha que Jesus, que é onisciente, onipotente, todo-poderoso, grande eu sou, ele não sabia quem tinha tocado ele, irmãos? Você acha de fato que ele precisava que aquela mulher se apresentasse? Mas no momento em que ela tocou nas vestes deles, a palavra diz que naquele momento ela sentiu acabar a sua hemorragia. Você pensa 12 anos, e de repente, gente, é um glória a Deus, né? Glória a Deus. Ela tocou nas orlas, um pedacinho das vestes de Jesus, e o sangue parou, e o seu corpo foi sendo revitalizado, e ela sentiu o poder dele entrar nela, e restabilizar, restaurar, edificar, e construir de dentro para fora toda a vida dela. E quando ela sentiu aquilo, Jesus para o principal da sinagoga, o homem poderoso, o homem Jairo. Jesus para toda uma multidão por amor àquela mulher. Que amor é esse, queridos? E ele para a multidão, porque aquela mulher estava ousada em fé, porque ela declarou a ela mesma, porque ela disse a si mesma que isso ia acontecer. Deixa eu dizer uma coisa: se você permanecer firme na confissão de dizer a você mesmo os milagres que Jesus vai operar na sua vida e na sua casa, Jesus vai parar a multidão por você, Jesus vai parar tudo por você, Jesus vai parar os grandes para atender você. E quando ele para, e ele se volta para aquela mulher, e ele diz: alguém me tocou. Quem era ela, irmãos? Ela se sentiu um ninguém, mas ele chama ela de alguém. Ela é alguém. Para ele ela é importante. Ela é também uma peça importante para o reino. E ele diz: alguém me tocou. Aquela mulher que estava acostumada há 12 anos a ser ninguém, de repente ouve o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores parando uma multidão, deixando um principal das sinagogas com nome bonito parado esperando, e se volta e diz: alguém me tocou. Quando ela diz alguém me tocou, quando ele diz alguém me tocou, irmãos, ele sabia que era ela. Mas sabe o que ele queria? Ele queria quebrar todas as cadeias de medo e frustração, de vergonha e de solidão que aquela mulher carregava. Ele obrigou aquela mulher a se pronunciar. E ela só teve o poder, a graça de fazer isso, porque ela havia recebido a virtude. Eu acho tão forte, queridos, porque quando ele para tudo, e ele diz: alguém me tocou, ele olhava ao redor como quem procurava, esperando que ela se manifestasse. Versículo 33, então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus vai fazer coisas na sua vida, nos toques que você vai fazer com Ele no teu secreto. Tem coisas que Deus não vai revelar a ninguém, é só você que vai saber que Ele está fazendo. Pega isso, meu irmão. Tem coisas que Jesus vai falar para você, Ele vai falar, vai ter palavras que serão liberadas, que as pessoas estão até achando: é para fulano, mas você sabe que é para você. Você sabe que é com você que Ele está falando. Você sabe que essa porta é para você que Ele está abrindo, não é para o fulano. Você sabe que essa bênção está sendo liberada para você. Você sabe que o teu tempo chegou. E isso precisa estar claro. Então a mulher sabia o que lhe tinha acontecido. O principal da sinagoga sabia.
Os discípulos sabiam? A multidão sabia? Mas ela sabia. Temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele. Ele disse toda a verdade. Você sabe o que é isso aqui, queridos? Jesus parou para ouvir aquela mulher. Jesus tem prazer em ouvir você. Ele tem prazer de ouvir a tua oração. Não é a tua petição, não. Ele tem prazer de ouvir você da maneira que você sabe falar. Às vezes a gente quer tanto falar, né, queridos? E às vezes a gente quer contar para as pessoas, a gente quer a opinião das pessoas, mas o Senhor está falando, eu quero ouvir você. Eu quero ouvir tudo. Ela contou tudo para ele, tudo. Ela contou dos médicos, ela contou tudo que ela viveu, ela contou a vergonha que ela passou, ela contou que ela disse a ela mesma, se eu apenas o tocar, serei curado. E aí, queridos, o verso 34 é a parte que quando eu reli, eu já preguei muito esse texto, mas eu nunca tinha me atentado, foi a parte que me fez chorar, porque no verso 34, ele não chama ela de alguém, ele não chama ela de certa mulher, mas ele chama ela de filha. E ele diz, filha, a tua fé te salvou, você é filho, você é filha. Eu não sei você já tinha visto isso, irmãos? Porque eu vi esses dias isso. Ele chama ela de filha. Ela começa o texto dizendo certa mulher. É uma certa mulher, qualquer mulher. Uma das mulheres aqui. E Jesus diz, ela é alguém. E quando ele se dirige a ela, olho no olho, ouvindo, ele chama ela de filha. Tem algumas versões que diz minha filha. Ai, gente. Gente, o que você quer ouvir? Jesus falando Ronaldo, Jesus falando Maria, João, Viviane. Eu quero ouvir filha. Porque filho tem direito, filho tem herança, filho não é órfão, filho tem pai, filho é cuidado, filho é provido, filho é abastecido. Filho, o pai tem sonhos com o filho. Gente, se coloca de pé, eu vou terminar. Ai, Jesus, ele diz isso. É isso que ele está dizendo para mim e para você nessa noite. Filho, eu estou te vendo no meio da multidão. Filha, eu estou te vendo no meio da multidão. Aquela mulher venceu os obstáculos. O terceiro obstáculo e último é o obstáculo da multidão. Ore cantaramachere de que teremaches. Rete que teremaches. Romanos 12, 13 diz que o Senhor já deu a nós a medida de fé que nós precisamos. Às vezes você pode estar pensando aqui, pastora, diante dessa palavra, eu tenho situações que eu preciso romper, eu preciso ser curado em frustração, eu preciso ser tocado para uma cura, para uma restauração, para uma ativação, para um tempo, para que portas de fato se abram, para que Deus faça coisas extraordinárias. Mas às vezes você está pensando, eu não consigo dizer a mim mesma, eu não consigo ter essa dimensão de fé que essa mulher teve. Só que isso é mentira do diabo. Porque o texto de Romanos que nós declaramos diz que o Senhor já deu a cada um de nós uma medida de fé. Pastora, mas minha fé é muito pequena, mas se ela for do tamanho de um grão de mostarda, ela move montanhas. Você já tem o que você precisa. A única coisa que essa mulher precisou de fato fazer foi se posicionar, ser ousada, sair do lugar. Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra em Apocalipse, o Senhor diz: eis que ponho diante de ti uma porta aberta, que homem nenhum pode fechar. E mesmo tendo pouca força, guardastes a minha palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Guardar a palavra de Deus é o que vai fazer com que eu e você guardemos a nossa fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. A porta pode estar aberta diante de você, mas você tem que levantar e entrar por ela. Porque tem muita gente que fica, a porta está aberta, mas a porta está aberta.
Mas se você não levantar, se você não usar da fé que Ele já te deu, a porta vai ficar aberta. E você corre o risco de ver pessoas passando pela porta e você ficando. Então hoje a palavra para você é: ouse sair da postura, do lugar da frustração, da autocomiseração, da tristeza, da dor, da vergonha, da humilhação. Ouse sair. Diga a si mesmo que você vai viver. O que você quer viver? Palavras são sementes, querido. Palavras têm poder. O que você quer viver? Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Eu quero deixar o altar aqui aberto. O altar aberto aqui. Se você tem estado em tempos muito difíceis, às vezes você está aqui, é homem de Deus, mulher de Deus, mas os dias têm sido difíceis para você. E você tem se sentido tão enfraquecido nesse tempo, ou até mesmo frustrado, angustiado, pesado, cansado. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir à frente. Eu amo o altar do Senhor. As minhas maiores crises, as minhas maiores conquistas, os maiores obstáculos que eu venci foi no altar do Senhor. Eu me lembro, eu vou contar um breve testemunho enquanto você vai vindo para o altar. Tem a ver com o altar e tem a ver com a vida do pastor Vinícius. Eu me lembro no ano de 2012 ou 2012, eu fui para Ribeirinhos, no Amazonas, para uma viagem missionária, 30 dias num barco, aquele barco que a gente faz. Pode sair do seu lugar, venha no altar, eu quero orar com você. E eu fui fazer essa viagem missionária, só que eu estava, queridos, totalmente destruída, completamente destruída. Familiar, eu estava numa fase em que eu só não desejava a morte porque eu conhecia o Senhor. E eu tive uma experiência linda missionária, servindo ao Senhor naquele tempo. E eu me lembro quando eu cheguei da igreja, da viagem missionária, o pastor Vinícius estava pregando. E ele pregava o texto em João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. E ele falava: já não vos chamo amigo, já não vos chamo servo, mas vos chamo amigo. Foi num domingo ele pregou isso. Mas pensa na pessoa triste, frustrada, acabada, angustiada, com a sensação de que todas as promessas não iam cumprir. E olha que eu tenho muito, já cumpriu bastante, mas ainda tem muito para cumprir. E eu lembro que o pastor Vinícius falou uma coisa. Ele falou uma frase. E ele disse: Jesus te podou. Você ainda é amiga dele? Você ainda é amigo dele? Ele te podou. E eu estava lá atrás, eu já reconhecida, líder na igreja, trabalhava muito ativa. E eu carei uma multidão e vim para frente chorando. E eu vim para o altar e me curvei, como essas irmãs aqui. Eu chorava. E eu dizia para o meu pai, que ele é meu pai, eu sou filha. Você é filho, filha. Eu sou alguém, eu sou importante. E eu disse para ele: pai, o Senhor me podou e está doendo. Eu estou triste, eu estou frustrada, eu estou cansada. Parece que não vai dar certo, parece que eu vou morrer nesse tempo. Mas eu estou dizendo que sim, eu sou tua amiga e eu te amo. E nada vai me roubar a alegria de te servir. Eu te digo: eis-me aqui, mesmo podada, mesmo com dor, mesmo frustrada, eu te digo: eis-me aqui. E dali por diante, queridos, eu fui enfrentar um tempo de muito processo de restauração. E no prazo de 1 ano, eu estava completamente restaurada e restituída para a glória de Deus. Glória a Deus! Um dia eu conto meu testemunho todo. Sabe, queridos, eu estou dizendo, quando eu falo que o altar tem cura, eu amo o altar do Senhor. Oh, aleluia! Eu quero orar por você. Você que está aqui, você que está aí. Eu quero orar por você, eu quero declarar que você saia daqui hoje dizendo a si mesmo aquilo que de fato Deus diz sobre você. Ele diz para você: você não é desamparado, você não está sozinho, você não é como um caminhão descendo ladeira abaixo desgovernado, não. Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o Senhor da tua casa,
força e nele há poder para mudar toda a história. Acaso há impossíveis para Deus? Não, não há impossíveis para Deus. Senhor, aqui está a tua igreja, a tua noiva. Há pessoas aqui nesse altar que estão com o coração, Senhor, dilacerado. Como a palavra em Provérbios, que a esperança adiada tem causado doença na alma. Há pessoas frustradas, abatidas. Ah, Deus, mas naquele dia o Senhor olhou para aquela mulher e o Senhor se revelou àquela mulher com teu amor, com a tua graça, com teu favor. O Senhor restaurou aquela mulher por completo, de dentro para fora, curando-a de dentro para fora. Eu peço ao Senhor que nesta noite pegue esses homens, essas mulheres, e que de dentro para fora o Senhor comece a alinhar todas as coisas. Quebra as cadeias, rompe os grilhões agora. Todo sopro do inferno dizendo a você que você não vai conseguir, que você não vai dar conta, que não vai dar certo. Todo espírito de incredulidade, toda mentira, toda mentira que tem vindo de Satanás contra a tua vida, na tua mente, na tua emoção, toda mentira do inferno, que caia por terra agora, diante da verdade, da palavra de Deus ministrada nessa noite. A verdade da palavra de Deus nos diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A verdade da palavra de Deus nos diz que nós podemos sim todas as coisas naquele que nos fortalece. Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, ninguém pode impedir. Essa é a verdade de Deus. Toda mentira de Satanás vai caindo por terra nessa noite. Vai soltando essas vidas nessa noite. Todo peso de frustração, peso da decepção, peso, Senhor, da espera, toda tristeza, toda tristeza, troca, Senhor. Vestes de louvor ao espírito angustiado, vestes de louvor ao espírito angustiado, vestes de louvor ao espírito angustiado, vestes de louvor. Tira toda tristeza, todo peso. Ecoa, Espírito Santo, tu que habitas dentro de nós, ecoe a tua voz, dizendo quem somos. Somos filhos, somos filhas, somos herdeiros. Que toda voz do inferno se cale. Que toda voz do inferno se cale. Senhor, eu declaro a mente dos teus filhos cativa a tua autoridade agora. Toda mente cativa a autoridade de Cristo Jesus. Oh, sopra,